Tito capítulo 2, versos 1 a 15, diz a palavra do Senhor. Tito 2, de 1 a 15. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de nosso Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Meus irmãos, à medida em que nós lemos este capítulo 2 da carta que Paulo escreve ao jovem Tito, jovem pastor, que estava em uma cidade extremamente difícil para a pregação do Evangelho, Creta, uma ilha, nós vamos perceber, meus irmãos, que o foco das instruções que Paulo faz a Tito aqui muda, porque no capítulo 1, o foco das instruções estava nos presbíteros, na liderança da igreja, naqueles que deveriam ser preparados para enfrentar os falsos mestres e as falsas doutrinas que estavam sendo ali ensinadas. Mas agora então, nós vamos perceber que este capítulo, ele não trata mais com a liderança, mas ele trata agora com a igreja de modo geral, mostrando, meus irmãos, que o foco aqui está no caráter da igreja, mostrando aqui que a busca está aqui em fazer com que o ensino da palavra de Deus ali naquela ilha, ali naquela cidade, ali naquela igreja, pudesse tornar a igreja de Creta uma igreja saudável. Nós encontramos aqui, queridos irmãos, instruções que são muito específicas, instruções que são muito diretas, instruções, meus irmãos, em que nós podemos perceber que cada segmento da igreja, ao ouvir estas instruções, eles vão a cada momento, conduzidos pelo Espírito Santo, sendo transformados, tornando-se saudáveis na fé. Então aqui nós temos neste capítulo, nesses versículos, uma seção da palavra de Deus que é muito prática. É aqui algo que não é voltado muito para a teologia, mas é voltado para a vida prática.
Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas estão muito preocupadas com os seus corpos físicos, com a beleza física, com a estética, e nós devemos entender que o Senhor Deus aqui está preocupado com o seu corpo espiritual, com a sua igreja, com a transformação da sua igreja. E é isso que realmente está por trás de todo este capítulo, porque o Senhor aqui ele tem uma grande preocupação que a igreja seja aquilo que Ele quer que ela seja. Ele está preocupado com a saúde da igreja. E nós podemos perceber aqui, queridos irmãos, que por 5 vezes, então, Paulo direciona a atenção de Tito para a necessidade da saúde espiritual da igreja. Se algo está claro nas epístolas pastorais, e se algo está claro em Tito, é que o Senhor está preocupado com a doutrina saudável da igreja, a doutrina que leva os crentes a uma transformação contínua e constante. No capítulo 1, por exemplo, no versículo 9, Paulo fala sobre apegar-se à palavra fiel segundo a sã doutrina. No versículo 13, ele fala sobre viver sadios na fé. No capítulo 2, versículo 1, aqui de Tito, ele fala sobre dizer o que convém à sã doutrina. No capítulo 2, versículo 7, ele fala sobre a integridade na doutrina e a sua consequência, levando assim a uma linguagem sadia. Então, o tema não apenas de Tito, mas também de 1ª e 2ª Timóteo, é o ensino da sã doutrina, que consequentemente produz uma vida saudável. Se nós quisermos ter uma vida espiritual saudável, nós precisamos então buscar o aprendizado da sã doutrina, para que ela nos transforme, nos fazendo viver e caminhar conforme Deus requer de nós. E aí, veja, meus irmãos, que Paulo começa aqui, este capítulo 2, versículo 1, com a expressão, tu, porém. O capítulo 2 define aqui aquilo que Tito tinha que fazer, que contrastava com os falsos mestres. Tito, meus irmãos, precisava não apenas calar os falsos mestres, conforme o versículo 1, o capítulo 1, versículo 11 diz, quando Paulo diz assim, vou ler o versículo 10 e 11 do 1, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, e eles fazem isso por torpe ganância. E aqui então Paulo, ele vai mostrar que Tito, ele não precisava, ele não podia apenas fazer com que estes homens se calassem, mas em meio àquele silêncio por causa daqueles que se calaram, Tito então deveria ensinar a sã doutrina, ele deveria ensinar a verdade transformadora do Evangelho, ele deveria, meus irmãos, em contraste com aqueles falsos ensinos que vinham desses falsos mestres, eles deveriam falar aquilo que era adequado à sã doutrina. Paulo então instrui Tito a falar sobre estas coisas, falar sobre estas verdades maravilhosas. E aí nós vemos que essa verdade que Paulo instrui Tito falar, já foi abordada no versículo 9 aqui do capítulo 1, onde os líderes da igreja são instruídos a reter a palavra fiel, a exortar com a sã doutrina. E o que ele então está dizendo agora é que Tito deve falar as coisas que devem ser associadas à sã doutrina, ou seja, as coisas que estão relacionadas à vida prática. O que
Tito tinha que fazer agora era aplicar a sã doutrina na vida prática das pessoas. Ele não deveria apenas tratar de teologia, mas ele deveria pegar todo aquele ensino teológico, sadio, prático, e fazer com que aquelas pessoas aplicassem isso em suas vidas e vivessem essas verdades constantemente. E Tito deveria então ajudar essas pessoas face a face. Ele deveria ajudá-los a viver em conformidade com a sã doutrina. Como Paulo escreve aos Efésios, que depois, como nós vimos, estamos vendo, depois de 3 capítulos falando de doutrina, ele simplesmente diz: agora vou exortá-los que andem de maneira digna da vocação para o qual foram chamados. Esse aqui é o chamado, que eles vivam em conformidade, aqui em Tito, que eles vivam em conformidade com a sã doutrina. Em Colossenses capítulo 3, depois de 2 capítulos de doutrinas, ele diz: agora que vocês ressuscitaram com Cristo, que vocês entendem esta verdade, que vocês entendem esta realidade, busquem as coisas que são lá do alto, vivam em conformidade com as coisas que estão lá no alto. E aqui está como eles devem viver a vida. Em Filipenses, depois de 3 capítulos tratando de questões doutrinárias, ele diz: portanto, exorto a viver desta maneira. E ele passa o capítulo todo, o capítulo 4 de Filipenses, com uma lista de comportamentos que eram necessários para que a igreja desenvolvesse, que a igreja vivesse. Isso é, basicamente, meus irmãos, central nas Escrituras. Nós vemos a palavra de Deus não apenas como um compêndio de ensino, mas nós vemos que esses ensinos, eles precisam encontrar uma realidade prática em nossas vidas. No versículo 1, então, ele disse: fale estas coisas. E aqui novamente no versículo 15, usando exatamente o mesmo verbo, ele diz: fale estas coisas, no capítulo 2. Então, ele diz no versículo 1 do capítulo 2: tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. E ele termina o versículo 15 dizendo essa mesma coisa: dize estas coisas, exorta, repreende, e repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Então, Paulo começa o versículo 1 falando a Tito: olha, ensine, fale aquilo que convém à sã doutrina. E ele termina o versículo 15 com essa mesma realidade: dize, fale, ensine aquilo que convém a essas verdades. Isso, meus irmãos, nos lembra que viver as Escrituras, para muitos crentes, não é tão popular, mas é algo que deve ser vivido e praticado por todos os verdadeiros crentes. Nós podemos perceber aqui, queridos irmãos, que existe uma necessidade muito grande de nos apegarmos a essas verdades tão maravilhosas da palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo a Tito aqui exorta os crentes a viver assim. Aproxime das pessoas, incentive as pessoas, encoraje elas, compele elas, admoeste-os de forma positiva a viverem aquilo que convém a sã doutrina, aquilo que convém à palavra de Deus. Mas também há um ponto negativo, quando ele diz: quando não obedecerem, quando eles não ouvirem aquilo que convém à sã doutrina e colocar em prática, repreenda-os. Repreenda-os para que eles então possam assim viver, para que eles possam caminhar desta forma. A palavra repreenda aqui, meus irmãos, tem a ideia de confrontar. Paulo fala assim: olha, ensine, fale, aplique, conduza, mostre para as pessoas o que é viver a sã doutrina. Quando elas não ouvirem isso, repreenda-os. Então nós podemos perceber que essa palavra aqui, ela tem a ideia de, Paulo está dizendo a Tito: olha, confronte esta pessoa face a face.
Não saia da frente dela sem que ela seja confrontada com o propósito de, não de humilhar a ela por causa do pecado, mas de convencê-la do pecado. Faça isso com toda a autoridade. E que autoridade é essa que Paulo então diz a Tito a exortar e a repreender as pessoas? É a autoridade advinda das Escrituras, é a autoridade que a palavra de Deus tem. A Escritura, meus irmãos, a Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia que não está nos sugerindo como nós devemos viver. A Bíblia não é um livro de insights. Oh, legal, isso vou viver assim. A Bíblia é um livro de comandos. A Escritura, no Salmo 19:8, é chamada de o mandamento do Senhor. Em Mateus 7 e em Marcos 1 e Lucas 4 está registrado que quando aquelas pessoas ouviram Jesus falar, disseram: Ele fala com autoridade, como quem tem autoridade. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20 ele diz: vão pelo mundo, façam discípulos, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias. Então nós podemos perceber que a autoridade que Tito tinha não era uma autoridade que foi passada para ele por Paulo. Paulo não foi aquele que deu autoridade a Tito para exortar, para repreender, para ensinar aquilo que convém à sã doutrina. Quem deu autoridade a Tito foi a própria palavra de Deus, que nos convoca a trabalhar desta forma. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo a Tito: faça isso, viva desta forma. E para quem Tito então tinha que falar conforme o versículo 2? E aí então nós vamos ver aqui uma lista de pessoas que deveriam ser o público-alvo de Tito, que deveriam ouvir as exortações e as repreensões de Tito. E ele então começa do mais velho ao mais novo. Lembra daquela cena em que uma mulher é pega em adultério e estão prestes a apedrejar aquela mulher, e Jesus então, diante daquela situação, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E então foi abandonando as suas pedras e saindo de mansinho ali do mais velho ao mais novo. É mais ou menos isso que Tito está fazendo aqui. Ele começa ensinando do mais velho, e isso era algo normal naquele tempo, naquela região. E aqui então nós vemos isso expresso de forma bem clara. E aí então ele começa dizendo: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Meus irmãos, olha que interessante que Paulo diz aqui. Paulo não está dizendo para Tito repreender ao homem idoso, antes exortar como uma conversa que nós temos com um pai. Um filho, ele não pode repreender o pai de forma brusca, de qualquer jeito, mas nós devemos conversar, mostrar a verdade. E o que Paulo está dizendo a Tito é o mesmo que ele disse a Timóteo, que os anciãos, os mais velhos, eles podem e precisam ser repreendidos, eles precisam ser confrontados no seu pecado, mas nós precisamos saber como fazer isso. E Paulo diz: se você fizer isso, não faça bruscamente, não faça com violência, não faça isso com crueldade. E o verbo aqui usado apenas aqui, significa bater com golpes ou golpear com o punho. Metaforicamente é abusar verbalmente, martelar com palavras. Confrontar o pecado de um homem mais velho, meus irmãos, deve ser feito sem violência e sem ação dura, deve ser feito com graça, amor e bondade. Agora então Paulo está dizendo a Tito: você deve confrontar os homens mais velhos em sua congregação e chamá-los a
realidade, a um nível de vida espiritual que seja adequada à sã doutrina. E aí então, Paulo apresenta aqui algumas características, 3 características, meus irmãos, que esses homens mais velhos devem ter. Eles devem ser temperantes, respeitáveis e sensatos. A palavra temperante aqui significa literalmente não bêbado, ou seja, metaforicamente significa não extravagante. O homem mais velho é o homem que não está em excesso, é aquele que não vive em excessos, é aquele que geralmente é uma pessoa moderada. Em segundo lugar, esses homens devem ser respeitáveis, eles já viveram o suficiente para ver que a vida é algo sério, e eles não podem viver como se eles fossem eternamente jovens. A maturidade de um homem já de idade, meus irmãos, o tempo que ele viveu, deve ser suficiente para mostrar a ele que a vida que ele tem e que ele vive deve ser uma vida, ele deve viver com seriedade, porque afinal de contas, o homem mais velho, ele não deve apenas viver com seriedade para ele mesmo, para que ele seja visto pelos outros, mas ele deve viver com seriedade, porque ele é modelo para os mais novos, ele é exemplo de vida para os mais novos. E a pior coisa que tem é encontrar um homem idoso imaturo, um homem idoso irresponsável, um homem idoso que não tem temor do Senhor e que vive a vida desregrada, como se a eterna juventude nunca fosse acabar. E Paulo então está dizendo que o homem mais velho, que o homem idoso, quando ele chega a certa idade, ele precisa viver a vida de forma séria. Isso não significa que ele deve ser aquela pessoa carrancuda, de cara fechada, que não ri para ninguém, que não brinca com ninguém, que não faz nada. Não, longe disso. E nós já vimos, estudando o livro de Eclesiastes, que o livro de Eclesiastes nos diz que nós devemos aproveitar os momentos da vida para nos alegrar, mas nós precisamos saber diferenciar as coisas, saber que nos alegrar na vida não significa viver a vida de qualquer forma, não significa viver a vida, levar a vida o tempo todo na brincadeira. Tudo tem um limite, tudo tem hora, tudo tem um tempo certo de acontecer. Eles então deveriam viver desta forma. Eles carregam o fardo da sua própria vida, família, fardos do casamento, eles levam ali consigo toda a responsabilidade de um lar. E por isso eles deveriam viver a vida de forma séria. A terceira coisa que ele diz sobre os homens mais velhos é que eles devem ser caracterizados por aquilo que é sensato. Eles devem ser sensatos, isso significa que eles precisam ter disposição e discernimento, e isso, meus irmãos, a sensatez vem com a idade, vem com o tempo de vida, vem com as marcas do caminhar nesta vida. Eles experimentam tudo isso, eles passam por todas essas experiências, eles desenvolvem força mental, eles se aprofundam na experiência e eles precisam aprender a controlar os seus instintos e as suas paixões. E essa palavra sensato aqui significa que em suas vidas não existe pontas soltas, ou seja, tudo na sua vida é resolvida. Eles estão sob controle, eles têm discernimento, eles têm discrição, eles vivem a vida tendo bom senso em tudo aquilo que eles fazem. E essas qualidades, meus irmãos, sendo temperantes, dignas e sensatas, substituem, portanto, as qualidades de um homem no tempo de sua juventude. Conforme a vida vai passando, os anos vão passando, aquilo que era próprio da juventude fica para trás. Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que vem a maturidade, nós precisamos agir de acordo com a vida que temos, não como menino,
Não mais agora com uma eterna juventude, onde muitas vezes na juventude existe a imprudência, a instabilidade. Tudo isso fica para trás, porque agora vem a responsabilidade, a estabilidade. Depois há mais 3 virtudes positivas que resumem aqui na declaração final, quando Paulo diz que eles devem ser sadios na fé, no amor e na constância. Sadios significa saudável, sem fraqueza, sem doença, sem debilitação. E aí eles precisam ser sadios, primeiro no quê? Na fé. Eles devem ter uma fé espiritual saudável, completa, sólida. O que isso significa? Significa que a fé de um homem maduro, de um homem de idade, de um homem já de cabelos brancos, meus irmãos, deve ser uma fé sólida, uma fé plena em Deus. Significa que a confiança que essa pessoa tem em Deus, por ter já vivido muitos anos na presença de Deus, deve ser uma confiança inabalável. Eles nunca podem, ou eles nunca perdem a confiança e a boa intenção em Deus. Eles nunca perdem a confiança nos planos de Deus. Eles nunca perdem a esperança na soberania de Deus. Eles nunca acusam Deus de desapontá-los. Eles nunca duvidam das verdades da Escritura. Eles nunca questionam o poder do Espírito Santo. Eles nunca questionam o Evangelho, se o Evangelho pode salvar ou não. Eles sabem, eles viram tudo isso, eles já viveram com o Senhor tempo suficiente para saber e para conhecer o poder, a glória e a majestade de Deus, o Deus que os acompanha em todo o tempo. Em segundo lugar, ele diz que eles devem ser saudáveis no amor, ou seja, ele tem um amor espiritual saudável. Certamente ele tem esse amor para com Deus e também para com os demais. Ele não é um homem amargo na vida. A coisa mais triste que existe no mundo, meus irmãos, é ver um homem já velho e amargurado. Aqui está um homem que ama, aqui está um homem que leva o fardo dos outros e cumpre assim a lei de Deus. Um homem que ama sacrificialmente, e por isso então ele demonstra o amor de Deus na sua vida. Ele demonstra a confiança que ele tem em sua vida. Ele então vive de forma sadia na fé, no amor e na constância. Ele é um homem constante, ele não é um homem que tem momentos que é crente, momentos que confia em Deus e momentos que ele então tem dúvidas. Ele é constante em toda a sua caminhada, em toda a sua prática de vida com Deus, na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, um homem idoso, ele precisa ser ensinado a andar em conformidade com a palavra de Deus, e quando ele sai dessa realidade, ele deve ser confrontado com amor, a voltar para o caminho certo. Mas Paulo continua falando, e ele mostra a Tito que ele deve ensinar não apenas os homens mais velhos, mas ele também deve ensinar as mulheres mais velhas, porque ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. É interessante, meus irmãos, porque antes estas mulheres, conforme o versículo 11, estavam ouvindo os falsos mestres que entravam nas casas e perturbavam casas inteiras. Os falsos mestres estavam distanciando estas mulheres da presença de Deus. E Paulo então está dizendo a Tito: Tito, vá, ensine a estas mulheres qual deve ser o verdadeiro papel delas na sociedade. Elas devem ser mulheres sérias em seu proceder. Meus irmãos, é importante nós atentarmos a isso, porque aqui então Paulo está dizendo que as mulheres mais velhas, elas precisam, assim como os homens idosos, também ser sérias em seu proceder.
Porque assim como os homens mais velhos, as mulheres mais velhas são modelos para as mais novas. E, meus irmãos, nós vemos realidades nos nossos dias em que as mulheres, quando chegam a determinada idade, elas querem esconder a idade, elas querem voltar à eterna juventude, elas querem fazer vários e vários procedimentos estéticos para que as marcas da idade e da maturidade não sejam expressas e apresentadas nas suas faces, os seus cabelos e tudo mais. Não, elas querem se distanciar disso, quando que, na verdade, a palavra de Deus nos diz que as mulheres idosas, elas precisam ser sérias em seu proceder, ou seja, elas precisam viver uma vida em que a vida delas seja uma expressão da sã doutrina, da palavra de Deus. Não estou dizendo que as mulheres não podem se cuidar, não podem cuidar da beleza, não podem cuidar dos seus corpos, não podem fazer nada. Não, o que eu estou dizendo é que a nossa busca maior não é a busca pela eterna juventude, que a nossa busca não é a busca pelo corpo perfeito, que a nossa busca não é a busca pela a beleza que nunca acaba. Meus irmãos, a nossa busca é pela palavra de Deus, é por uma vida de comunhão com Deus. E as mulheres mais velhas, elas estão querendo viver como mulheres jovens, como mulheres que estão começando as suas vidas, que a maioria, muitas vezes as mulheres mais velhas querem se vestir como as jovens, querem viver como as jovens, mas, queridos irmãos, quando isso acontece, nós podemos perceber que a realidade na vida das jovens começa a encontrar dificuldades, porque elas começam a ter dificuldades de encontrar modelos para que elas possam se espelhar, para que elas possam olhar para aquelas mulheres que já viveram muitos anos, que têm a sua família, que têm o seu marido, que têm os seus netos, que elas possam olhar para essas mulheres e dizer assim: eu quero ser como ela, eu quero viver a minha vida como ela vive, eu quero cuidar da minha casa como ela cuida, eu quero cuidar dos meus netos como ela cuida, eu quero cuidar do meu marido como ela cuida. Por que que nós estamos vivendo, meus irmãos, um déficit desta realidade? Porque as mulheres mais velhas, quando chegam a determinada idade, elas querem voltar à juventude, elas falam assim: não, isso não é para mim. Nós vivemos uma influência do mundo em todos os aspectos da vida, que isso tem afetado toda essa realidade, tanto dos homens quanto das mulheres. E Paulo está dizendo: as mulheres devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras. Mulheres que, quando abrem a boca, elas não abrem a boca para falar mal dos outros, elas não abrem a boca para caluniar, elas não abrem a boca para praguejar, elas abrem a boca porque aquilo que elas falam é uma expressão de louvor a Deus, é aquilo que está banhado pela sã doutrina. E então elas devem, aqui conforme o versículo 3, ser sérias em seu proceder, não caluniadora, não escravizadas a muito vinho, e aqui literalmente, que não andem embriagadas, né? Que não tenham que ser repreendidas por causa do seu procedimento. Por que elas devem viver assim? Versículo 4 então diz: para que elas possam instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Queridos irmãos, o que está em jogo quando nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito é a palavra de Deus. Se nós dizemos: eu sou crente no Senhor Jesus, eu amo a Jesus, eu amo servir a Cristo, eu amo me dedicar a Cristo, e se a nossa vida não condiz com essa realidade, quem está sendo difamado? É a palavra de Deus. As pessoas estão olhando para a palavra de Deus e falando assim: isso não vale nada, porque olha a sua vida,
olha como você vive, olha o seu procedimento, olha o que você fala, olha para a sua casa, olha para os seus filhos. E aí, meus irmãos, nós podemos perceber que o papel que as mulheres mais velhas têm, principalmente dentro da igreja, é de extrema importância para aquelas que estão começando a vida, porque elas precisam olhar para estas mulheres e entender o que é amar o marido, entender como cuidar dos filhos, como ser sensata, como ser honesta, como ser boas donas de casa, como ser bondosas, como ser sujeita ao marido. Aqui nós temos uma lista de coisas que as agendas dos nossos dias, que o feminismo tenta de todas as formas abolir. Quando você fala que uma mulher ela precisa ser sensata, honesta, boa dona de casa, sujeita ao marido e cuida bem dos filhos, você vai ser apedrejado, porque elas falam assim: que é isso? A mulher tem que ser aquilo que ela quiser, ela tem que fazer aquilo que ela achar que ela deve fazer, ela tem que viver a vida do jeito que ela deve viver para que ela seja feliz. Mas, meus irmãos, nós não estamos falando de uma mulher mundana, nós não estamos falando de mulheres que vivem segundo as agendas deste mundo, mas nós estamos falando de mulheres que vivem segundo a palavra de Deus, que vivem segundo a sã doutrina. E, queridos, não há nada, absolutamente nada de degradante e de errado uma mulher viver desta forma. Uma mulher ser sensata, ser boa dona de casa, cuidar bem do marido, cuidar bem dos filhos. Isso não há nada de errado, é louvável, é agradável a Deus. Não é errado que as mulheres vivam desta forma. Não é errado que uma mulher escolha dizer assim, se tem condições, falar assim: eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do meu marido. Não é errado. Se ela não tem condições de viver assim, de se dedicar exclusivamente à casa, ao marido e aos filhos, e que se ela tem que trabalhar e fazer isso, ela deve buscar equilibrar as coisas. Não ser displicente com a casa, não ser displicente com os filhos, não ser displicente com o marido. Viver em submissão ao marido. E a palavra submissão, meus irmãos, ela precisa ser bem entendida. Quando nós estivermos estudando isso na carta aos Efésios, nós vamos falar um pouco sobre essa submissão, porque Paulo ali, aos Efésios, ele diz que as mulheres devem ser submissas ao marido. Submissão não é nada mais, nada menos do que viver debaixo da mesma realidade que o marido, do mesmo objetivo que o marido, de estarem os dois ali em comum acordo, de viverem os dois debaixo do mesmo jugo. E a mulher, meus irmãos, ela tem essa função, ela tem esse papel. O casamento serve para isso. O casamento serve para que o marido possa ter na mulher uma pessoa em quem ele pode confiar e que ele pode olhar para ela e perceber que aquela mulher é a melhor amiga que ele tem, é a pessoa mais importante na sua vida ali, humanamente falando. Que o mais importante para ele não é a mãe dele, não são os filhos dele, não é nada, não são as pessoas da rua. A pessoa mais importante para ele é a esposa, é a mulher que Deus lhe deu, é aquela que serve para ser a sua companheira, que veio para completar e complementar a sua vida. E então a mulher, ela precisa entender que assim ela deve proceder. E aí então Paulo continua instruindo a Tito, meus irmãos, sobre os moços, sobre os jovens. E aí ele diz: quanto aos moços, de igual modo, exortos para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os moços, meus irmãos, os mais jovens, eles têm uma dificuldade de viver desta forma, de serem criteriosos, mas Paulo diz a Tito: Tito, eles precisam ser criteriosos. E no versículo 7 ele diz: você, Tito, deve tornar-se pessoalmente padrão para esses mais novos, padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado
não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aqui então, meus irmãos, Paulo está mostrando a Tito, e aqui ele até exorta Tito, mostrando como que Tito deve proceder também. Ele fala para Tito: olha, os jovens, Tito, precisam ver em você padrão de boas obras. Então, para que você se torne padrão no ensino, mostre integridade e reverência. Seja fiel às Escrituras, tenha reverência, não queira viver e ensinar a palavra de Deus de qualquer jeito. Não queira ser para os jovens o cara legal, o amigão, aquele que é o companheiro de todas as horas. Não, meus irmãos, como pastor, como aquele que ensina, nós não somos o amigão. Eu não posso ser para aqueles que estão ali subordinados ao ensino, o amigão, que passa a mão na cabeça, mas eu sou o pastor, aquele que lidera, aquele que fala com integridade, aquele que chama a atenção na hora que tem que chamar, mas que também é amigo, é agradável, elogia na hora que tem que elogiar, mas é preciso que seja íntegro. A integridade daquele que ensina não é simplesmente para agradar as pessoas, a integridade é a palavra de Deus. E aí então ele tem que ter linguagem sadia, ser irrepreensível para que o adversário, e aqui é o diabo, para que o diabo seja envergonhado, não tendo indignidade, não tendo nada que ele possa falar, dizendo assim: olha lá Tito, Paulo falou para ele ser assim, Paulo chamou ele para ensinar, para ser padrão, olha como que ele está dizendo, olha as coisas que ele está dizendo, olha o palavreado dele, olha a forma dele de se expressar. A forma daquele que ensina, meus irmãos, falar, ela precisa ser coerente com aquilo que ele está ensinando. Se nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, a seriedade, ela precisa ser acompanhada, a seriedade que a palavra de Deus tem precisa ser acompanhada na forma de ensinar isso. Não posso dizer isso, ensinar as coisas de qualquer jeito, usando uma linguagem que seja adequada à linguagem dos jovens, e aí cara, você precisa... Não! Nós precisamos ensinar com integridade, usando palavras que sejam adequadas. Nós não podemos, meus irmãos, parecer íntegro, parecer sério, mas devemos ser sério. Ser e parecer, as duas coisas precisam acompanhar, para que haja então respeito e reverência à palavra de Deus e para que o inimigo seja envergonhado. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Queridos irmãos, os servos, os escravos, eles tinham ali, eles tinham uma vida muito difícil de ser vivida, porque eles estavam vivendo como escravos dentro de uma casa, e às vezes, quando eles viviam ali dentro da casa como escravos, eles viviam de uma forma muito maltratada pelos seus senhores, e eles precisavam então viver ali sendo obedientes ao seu Senhor. Aqueles que lhes tratavam mal, eles precisavam ser obedientes a Ele, tratá-los bem, tratá-los com cordialidade, com respeito. E então, meus irmãos, a prova disso é quando nós lemos a carta de Paulo a Filemão, quando Onésimo, um escravo, na casa de Filemão, furta Filemão, foge ali e se encontra com Paulo, se converte, volta para a casa de Filemão para trabalhar novamente com Filemão. E aí Paulo está dizendo: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de ser um ornamento para a doutrina, de ser uma diadema, de ser algo que embeleza a doutrina. Não existe nada mais belo para a doutrina da palavra de Deus, meus irmãos, do que uma vida prática que condiz com a sã doutrina, uma vida prática que condiz com a palavra de Deus. E nós precisamos então olhar para esta realidade
e buscar viver desta forma. E aí então, no versículo 15, Paulo diz: dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Essas coisas todas não podem passar batido, não podem passar despercebido. São coisas que tornam uma igreja saudável. A maneira como os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as jovens casadas, as jovens solteiras, os jovens, os moços, os empregados, os patrões, a forma como todos vivem, meus irmãos, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, na realidade lá fora, é uma extensão daquilo que nós buscamos e vivemos aqui dentro. Se nós vivemos lá fora de qualquer jeito, aqui dentro nós não estamos aprendendo e não estamos sendo conduzidos da maneira como nós deveríamos. Portanto, queridos irmãos, nós podemos perceber que uma igreja sadia, uma igreja saudável, é uma igreja que busca viver e aprender a sã doutrina constantemente, para que o ensino que ela aprende aqui seja colocado em prática lá fora, seja colocado em prática em todas as áreas da sua vida. Nós não vivemos o cristianismo apenas no domingo, nós não somos crentes apenas dominicais, nós somos os crentes de todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando você se encontra com o seu patrão e que ele está de mau humor, você é crente ali. Quando você tem que se esfregar na lama, Mateus, você é crente ali. Você se esfrega na lama para a glória de Deus, para crescer, para buscar algo na sua vida que vá te trazer conforto no futuro, mas naquele momento de dificuldade, você não questiona, você não reclama, isso está difícil demais, você glorifica a Deus por te dar a oportunidade de crescer e de ser alguém. Nós precisamos entender, meus irmãos, que todas as coisas que Deus nos dá, nós precisamos olhar para elas, tendo uma mente e uma visão daqueles que conhecem a palavra de Deus. A vida, meus irmãos, lá fora, ela precisa ser vista pela ótica das Escrituras. Nós não podemos ver a vida simplesmente como os ímpios veem, que eles veem dificuldade em tudo, que eles veem o pecado, que eles adoram o pecado, que eles se entregam a todo tipo de imoralidade. Nós vivemos a vida fundamentada na sã doutrina. O que nos conduz na nossa caminhada constantemente é a palavra de Deus, e portanto, esta palavra de Deus, meus irmãos, é quem nos direciona em todas as áreas de nossas vidas e da nossa existência. Nós não podemos fugir disso. E portanto, Paulo está mostrando que viver assim é extremamente importante e necessário para a igreja, porque além de glorificar a Deus, além de mostrar que nós vivemos a vida cristã realizando as boas obras, nós vamos então também, meus irmãos, calar o inimigo quando ele não encontra em nós nem uma pontinha de realidade de coisas erradas para ter ao nosso respeito, que seja algo indigno em nós. E portanto, não nós que somos envergonhados, mas o nosso inimigo, o nosso adversário. Portanto, queridos irmãos, a nossa oração deve ser para que o Senhor nos abençoe constantemente, para que nós possamos de fato viver uma igreja saudável em todos os aspectos, homens, mulheres, jovens e crianças, todos, em todas as áreas, em todas as realidades, em todos os momentos de nossas vidas, possamos viver desta forma, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas.